Boa tarde, alunos. Boa tarde, queridos. Tudo bem? Então, a gente vai fazer hoje uma rápida revisão sobre o conteúdo de civilização romana, certo? A gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos da civilização romana, como, por exemplo, a origem, a localização, né? Falar um pouco sobre o próprio Império Romano e também falar sobre os aspectos, como eu já disse no início da aula, culturais, como o divertimento, a língua, a arquitetura, a religião, o exército, a escultura romana, que é muito famosa, né? Os modelos de escultura romana e a pintura. Para começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco aqui, né, sobre a origem, né? Nós temos uma explicação mitológica, que como vocês sabem, a gente estudou em outros momentos. O mito, ele era uma forma de explicar aquilo que não era explicável, certo? Aquilo que não dava para explicar de forma tão concreta, o mito entrava para ser aí uma explicação para além da razão. Então os romanos eles vão contar, né, o surgimento da sua cidade através de um mito. Dizia-se que os gêmeos Rômulo e Remo eles tinham sido jogados no rio Tibre, na Itália. E esses meninos foram resgatados por uma loba, que vai amamentar eles e depois, né, dado o processo de amamentação, eles vão ser criados por um casal de pastores. Quando eles se tornaram adultos, eles voltaram para sua cidade natal, chamada de Alba Longa, e ganharam alguns lotes de terra. Assim, fundaram uma nova cidade, que se chama até hoje Roma. Mas nós temos também uma explicação histórica para todo esse processo. Qual é a explicação histórica desse processo? Alguns historiadores vão afirmar que Roma é o resultado da mistura de três povos que vão habitar a Península Itálica: os gregos, os etruscos e os italiotas. Nessa região também vão desenvolver a agricultura e algumas atividades pastoris. Em alguns poucos séculos, Roma vai se transformar na maior cidade do mundo e capital de um império imenso, um império gigantesco. Vamos para a questão da localização, tá ok? Roma ela vai ser localizada numa região de solo fértil, que é mais ou menos uma continuação ali da Europa Central, ok? E que vai se prolongar até mais ou menos ali o mar Mediterrâneo. Né? Essa região toda que eu acabei de falar para vocês, nós temos o costume de chamá-la, né, e a geografia denominou assim, como Península Itálica ou Península Apenina. Então, vocês podem observar aí no mapa, tá certo? A região de Roma ela é uma região banhada pelas águas do mar Mediterrâneo, né? Tem bastante acessos por via mar e também tem bastante acessos via terra. O Império Romano vai surgir aí justamente, né, com o processo de expansão da República Romana, e esse império ele vai se fundamentar, ele vai se fortalecer durante os séculos 3 e séculos 4 a.C., certo? Onde a população, né, vai viver sob o domínio de Roma. A população, uma grande parte da população que hoje é conhecida como a população da Europa, né, da região da Europa, grande parte da Europa daquela época vai viver sob domínio romano, certo? Isso chegava, gente, a mais ou menos 60 milhões de pessoas. E vai se tornar 25% da população mundial, ou seja, 25% da população mundial estava sob os domínios de Roma. A vida e a estrutura de Roma, né, passaram por grandes mudanças. O processo de viver em Roma, o processo de se estruturar em Roma, vai passar por diversas alterações, certo, gente? E essas alterações, elas vão mexer, tá, em grande parte da forma como as pessoas organizavam as suas vidas, a forma como as pessoas organizavam a sua cultura e a forma como o próprio lugar e organização mesmo geográfica foi realizada. Ok? Uma das características muito importantes é que Roma vai deixar de ser agrária e vai passar a ser comercial. Essa é uma das grandes mudanças aí na história de Roma. Ela deixa de ser um lugar agrário, um lugar ruralista e passa a ser um lugar mais comercial, um ponto de comércio. Os povos conquistados. O que aconteceu, professor, com esses povos? Os povos conquistados, eles vão ser escravizados, certo? Ou vão passar a pagar impostos para o império. Tinha essa diferença. Não obrigatoriamente você seria escravizado, mas você poderia ser uma das pessoas que pagam os impostos para o império.
A expansão ela só vai acontecer graças ao exército. O exército romano ele vai ser um dos principais elementos da expansão do Império Romano, certo? Ele é um exército bem organizado, robusto, um exército que tem muitos homens e vai ser composto tanto por voluntários, que vão ser equipados fortemente, como por pessoas comissionadas a essas missões, que geralmente ocupavam os cargos de confiança. E vai garantir ali, né, o exército ele garante a conquista de praticamente todos os países em torno do mar Mediterrâneo. Então, todos os países em torno do mar Mediterrâneo vão ser conquistados por Roma durante aí, o seu domínio. Por diversos motivos, mas principalmente por esse motivo, os romanos eles vão chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Mare Nostrum. À medida que o Império ele vai conquistando novos lugares e conservando o território e integrando novos povos, né, ele vai ter também que dar, em alguns casos, a cidadania romana para esses povos, né, porque eram povos bem organizados, eram povos organizados tanto financeiramente como fisicamente, povos que compunham exércitos, povos que compunham diversas questões mesmo sociais. Então, isso vai fazer com que Roma ela comece a fazer um processo de dar a cidadania aos povos conquistados. Desse modo, Roma vai começar a abraçar culturas que não eram a sua própria cultura. E nisso vai começar um processo de miscigenação cultural. Roma vai agregar tanto os povos como o conhecimento. E nesse processo de agregar conhecimento, Roma também vai fazer com que o seu próprio arsenal de conhecimento, o seu próprio arsenal cultural seja modificado e as suas atividades também sejam modificadas, certo? Através do que vai ser recebido das questões intelectuais dos povos conquistados. Pode-se afirmar que a cultura romana é uma síntese. Quando eu digo que a cultura romana é uma síntese, eu digo que ela é produto. Né? Ela é produto de um processo de mistura, um processo de miscigenação, um processo de aculturação também, né? Mas mais ainda do que a aculturação, vai ser um processo de miscigenação. Isso vai funcionar ali, né, como uma peneira. Por que o processo era uma síntese? Porque ele não capturava tudo. Né? Ele mistura algumas coisas que lhe são, como eu posso dizer, eles são afáveis, né? Coisas que podem ser incorporadas ao cotidiano sem tirar da cultura própria romana aquilo que já existia. Eles aculturavam os outros, mas eles não queriam ser sujeitos de aculturação. Mas afinal, o que é cultura? Esse é um conceito que a gente tem que colocar quando a gente está discutindo sobre o processo de tomada de territórios, conquista de povos, porque muitas vezes os alunos se confundem. E esse conteúdo é muito bom porque você vai poder usar ele tanto em história, como em filosofia, como em sociologia. Cultura. Segundo o dicionário da língua portuguesa, cultura vai ser ali um estado ou estágio de desenvolvimento de um povo. Né? A antropologia fala que a cultura é o estado ou estágio de desenvolvimento cultural de um povo ou de um período, caracterizado pelo seguinte conjunto: o conjunto de obras, o conjunto de instalações, objetos criados pelo homem desse próprio povo, né, ou do próprio período. E é um conteúdo social. A cultura é um conteúdo social. Então nós vamos observar, né, que os aspectos como a língua, as vestimentas e tantas outras coisas que estão no arsenal cultural, né, no arcabouço cultural dos povos antigos, eles são situações de síntese. A Grécia teve a sua força cultural, porém, como na Grécia, como a gente viu na aula anterior, as cidades e estados se organizavam de forma independente, cada cidade e estado tinha aspectos culturais próprios, né? Alguns comuns e outros próprios, outros individuais. Mas no caso da língua, no caso de Roma, que era um império único, né? Um império unificado, um império forte, um império conquistador, o que acontecia? Na língua, por exemplo, né, Roma vai adotar o latim como uma língua oficial. E o porquê que ela adota o latim como língua oficial? Né? Uma vez que a sua expansão foi gigantesca, foi necessário tornar uma língua como a língua padrão, para poder facilitar tanto a comunicação entre os moradores, como a comunicação com aquelas pessoas que eles iam conquistar e com aquelas pessoas que eles iam comercializar. Né? Comercializar os produtos, as matérias-primas,
ou mesmo algumas questões mesmo que eram aprendidas com os despojos de guerra. Então os gregos eles vão influenciar bastante a cultura romana e o latim vai ser adotado, né? O latim ele vai ser adotado por Roma justamente no sentido de facilitação, certo? O próprio latim ele vai adotar algumas palavras, pois as famílias romanas elas gostavam de que seus filhos fossem educados por mestres gregos. Então, no sentido de que as famílias romanas, as mais abastadas, claro, né, gente? Vale lembrar isso, as mais abastadas. Vocês estão vendo aqui do meu lado, ó. Já que as famílias queriam que fossem educados por gregos, mestres gregos, professores gregos, então, teoricamente, o próprio idioma, né, o latim, ele vai sofrer algumas alterações. O latim, nesse momento, sofre algumas alterações. Aí nós vamos ter algumas derivações do idioma, né? Por exemplo, o latim vai dar origem ao português, vai dar origem ao espanhol, vai dar origem ao romeno, ao francês, ao italiano. São diversas línguas que têm aí a sua origem no latim, tem palavras de origem latina. Vamos lá. Cultura versus divertimento. Os romanos eles vão dar ênfase ao circo, ao teatro e ao anfiteatro. Isso mesmo, os romanos eles fazem esses três elementos aí acontecerem na história. O circo, o teatro e o anfiteatro. O circo vai ser uma das principais instalações destinadas a corridas, espetáculos e representações que vão comemorar os acontecimentos do Império. Também realizavam batalhas, corridas de cavalo e outras diversões. O circo ele não era o circo como nós conhecemos hoje, né? Mas era um local aí de divertimento também e de propagação e afirmação da cultura local. Apesar de copiar os estádios gregos, o circo ele vai possuir medidas bem maiores. Então, na Grécia existiam os estádios, né? E o circo, só que os estádios eles não tinham a proporção que os romanos deram a ele, ok? O teatro em Roma ele vai ter como início as suas próprias representações religiosas. Ele vai ter uma função religiosa ao seu início, né? E ao receber alguma influência dos gregos, vai acabar tomando para si algumas formas, como a tragédia, a comédia, certo? Elementos do teatro grego que vão incorporar o teatro romano, ok? A gente viu isso na aula sobre Grécia, a tragédia grega, a necessidade, né, cultural do teatro. As peças elas vão retratar o que, professor? Elas vão retratar principalmente o comportamento e os conflitos do ser humano, além de criticar a sociedade da época. Sempre, gente, sempre. Sempre a arte ela vai ter essa função, certo? A arte, uma das funções da arte é nos fazer pensar sobre aquilo que nós podemos melhorar, né? Então, nesse período também, o teatro ele tinha essa função de crítica social. Eram gratuitas as peças, né? E elas faziam parte do entretenimento oferecido pelo próprio Estado, se a gente já pode, né? Se assim já podemos utilizar esse termo, que eu acredito que a gente pode utilizar o termo nesse período, né? Eram gratuitas e faziam parte aí do entretenimento dos festivais públicos, ok? O anfiteatro. O anfiteatro ele já tem proporções bem maiores, né? No século I a.C., os anfiteatros eles vão começar a se popularizar em todo o Império Romano, ok? Aí nós vamos ter o Coliseu Romano, que é um dos mais famosos até hoje, né, na história da arquitetura romana. E nós vamos entender que vamos ter aí cerca de 230 estabelecimentos em Roma destinados a serem anfiteatros, ok? Entre eles o famoso Coliseu. Nessas construções, né, aconteciam diversas coisas, inclusive lutas entre gladiadores. Quem eram esses gladiadores? Tem até um filme, né, Gladiador. Os gladiadores eles eram muitas vezes prisioneiros de guerra, ou seja, eram soldados muitas vezes, ou mesmo escravos que tinham um porte físico ou não, mas eles iam para o Coliseu enfrentar aí alguns animais. Animaizinhos bem fraquinhos, gente, como por exemplo leões, ursos. Eles enfrentar esses animais até a morte, né? Eram lutas que você sabia que você ia, mas você não sabia se você voltava.
E se você não fosse morto pelo animal feroz, você era morto pelo exército. Então não tinha muita escolha, né? Pane and circenses, em latim, né? E em português, pão e circo. Com a expansão de Roma, gente, a cidade ela vai se tornar foco de diversos acontecimentos políticos e sociais e vai atrair muita gente, né? Um lugar badalado, digamos assim. Dessa forma, Roma vai ficar bastante povoada por todas as classes sociais, inclusive as classes menos favorecidas, né? E essas classes, gente, elas iam de forma estrambólica mesmo para Roma. Não tinha esse negócio de dizer assim, tem contenção de pobre. Não, não tem contenção de pobre, não. Certo? Roma aceitava, porém, Roma, ela cobrava, né? Então, como eu já disse no começo da aula, os impostos romanos, eles eram cobrados sim, né? A todas as pessoas que estavam ali abaixo do imperador. Dessa forma, né, essas pessoas vão buscar na esperança de fixar residência em Roma, elas vão buscar vivências naquele território. Como esse quantitativo de pessoas crescia, os dirigentes romanos eles precisavam encontrar uma maneira de impedir as rebeliões. Por quê? Digamos que o contingente muito alto de pessoas menos favorecidas, né, que eram literalmente miseráveis naquele período, muito grande o número de pessoas, se eles não gostassem de alguma atitude do império, facilmente as rebeliões poderiam vir a acontecer. Então, para conter essas rebeliões, essas revoltas, eles faziam o quê? Né? Eles criaram aí a política do pão e circo, né? O panem et circenses. E essa foi a maneira como os líderes romanos impuseram aí o seu estilo de vida à população e vão conquistar o apoio dessa população, dessa classe, certo? E ainda vão conseguir, de quebra, manter a ordem e a disciplina. Também, o pão e circo ele vai consistir em algumas ações, como, por exemplo, a distribuição de alimentos, a promoção de eventos gratuitos e com participação de toda a população carente, justamente para criar, gente, uma ilusão, né, de que o Império Romano estava preocupado com eles, de que o Império Romano queria o bem-estar. Ok? Claro que a gente sabe que não era assim, né, gente? Eles estavam apenas tendo precaução em relação às possíveis revoltas. A arquitetura romana. É importante a gente lembrar, gente, que cada lugar ele vai se desenvolver em aspectos como, por exemplo, a religião e a arquitetura, de acordo com a mentalidade do próprio período histórico, certo? Então, Roma vai deixar diversas influências na arquitetura e, claro, com influências gregas, certo? A Roma vai sofrer influências gregas na sua arquitetura, porém ela vai se diferenciar em alguns aspectos, como, por exemplo, eles vão ter uma sutil busca e presença do realismo, eles vão ter a questão da grandeza material, né? E vão ter também o predomínio do caráter sobre a beleza, coisa que a Grécia não fazia, né? Porque na Grécia o belo era cultuado e era contemplado. As edificações romanas, elas podem ser agrupadas aí de acordo com a sua função, certo? Por exemplo, a gente vai ter aí 5 tipos de construções, né? Edificações. Na religião nós vamos ter os templos, as atividades cívicas, né? Os locais que eram para higiene, que eram justamente as termas e casas de banho. Termas é como se fossem saunas, tá, gente? Para diversão, nós vamos ter o circo, o teatro e o anfiteatro. E como monumentos, aí nós temos os arcos, que são os arcos romanos, são super famosos, né? A gente está tendo o exemplo do Arco de Constantino. E a coluna triunfal. Como funcionava o exército, gente? O exército romano ele vai ser, como eu já falei, um dos grandes responsáveis pelo processo de expansão do império. E o exército era organizado em legiões, certo? Cada legião era composta por 6.000 homens. Esses homens vão ter uma vestimenta toda especial, eles vão vestir uma couraça, né, que é uma mistura de couro com metal, capacetes, escudos, tudo isso na possibilidade, na esperança de proteção no momento de batalha. Vão dominar outros territórios, né? E no momento de dominar outros territórios, os soldados vão permanecer longos períodos, longas temporadas, fora da cidade, fora de suas residências,
e vão contribuir grandemente para a romanização dos dominados. Uma curiosidade rápida para nossa aula, né? Que a aula de história sem curiosidade não é aula de história. O exército romano vai desenvolver uma técnica bem peculiar, como por exemplo, eles se organizavam em 3 fileiras, os mais jovens portavam a lança e ficavam na fileira da frente, os homens mais maduros, eles vão ficar na segunda fileira e levavam dardos, né, tipo flechas, e na terceira fileira e última fileira vão ficar os mais experientes, que atacavam apenas no final da batalha. Ou seja, muitas vezes os jovens eles eram detidos, né, rapidamente por causa desse tipo de organização. Porém, como eles tinham a ajuda do restante da legião, eles muitas vezes eram vitoriosos. E como a gente já viu aí, o exército romano ele era muito estrategista e conseguia vencer praticamente todas as suas batalhas. Na religião, que é outro aspecto da cultura, né, um aspecto muito forte, e vocês sabem, né, gente, até hoje, a religião ela pode mexer com toda a estrutura de uma sociedade, toda a estrutura mundial, né? Então, assim como alguns outros aspectos da cultura, a religião em Roma ela vai sofrer influência de diversos povos, mas principalmente dos povos gregos, tá? Haviam cultos particulares realizados nos próprios interiores das casas, e cultos públicos também, tá certo? Os cultos públicos e os cultos particulares com certeza eram oferecidos a divindades. Roma ela é de base politeísta, né? A religião romana é de base politeísta, mesmo que futuramente tenha sido transformada em monoteísta. E o Estado romano ele vai pregar, né, uma religião oficial que cultuava seus antepassados, além de deuses de origem grega, porém com nomes latinos. Algumas representações dos deuses romanos. Baco, né, pintado aí por Leonardo da Vinci. O Cupido, né, bem legalzinho, né, o Cupido, pintado por Adolfo de Burgueal, né. Marte e Vênus, por Sandro Botticelli. Aí são só alguns exemplos, tá, gente? Mas vocês podem ver que eles não se preocupam extremamente com a beleza dos personagens. Eles se preocupam mais no que eles vão representar ali, né? Ao contrário da Grécia, que era preocupada para além da representação, né? Eles se preocupavam também com a beleza da coisa. Mas vamos lá. Na Grécia nós vamos ter Zeus. E em Roma, para representar Zeus, nós vamos ter quem? Júpiter. Esse deus, né, como vocês sabem, na Grécia ele era o rei dos deuses, ele era o deus principal, e em Roma ele vai ser também o deus principal. Na Grécia nós também vamos ter Hera, e em Roma nós vamos ter Juno. Hera e Juno, né, são representações da rainha de todos os deuses, protetora das mulheres. Afrodite na Grécia vai se chamar quem? Vênus em Roma. E ela continua sendo aí a deusa do amor, da paixão, do delírio. Ares. Ares é o deus da guerra na Grécia. E em Roma, Marte. Vocês podem ver que diversos deuses têm representações de planetas também. Mas isso é um assunto para um outro momento que nós vamos conversar sobre ele. Baco, ele é o deus das festas e dos vinhos, né? E na Grécia esse deus era Dionísio. Graças a Baco, né? Nós temos aí o divertimento, as festas e o vinho. Escultura, né? Como que era a escultura romana? Os copistas, eles retratavam, né, com fidelidade os traços de homens consagrados, assim como na Grécia. A estatutária romana, ela vai se orientar pelo real, né, também pela semelhança, e vai ser oferecida aí como presente em comemorações, diversos momentos, e também em momentos de conflito, certo? Em momentos também de grande conflito, a galera ia lá, vou fazer uma estátua, vou oferecer uma estátua. Dessa forma, grandes políticos romanos, líderes do exército, eles vão ser esculpidos em bustos, por exemplo, né? Ou retratos do próprio corpo inteiro. Isso no sentido de que, gente? No sentido da posteridade, sempre. Ok? Os povos antigos eles tinham uma preservação
né, da memória para a posteridade. Eles tinham essa mentalidade, coisa que está se perdendo ao longo do tempo, né, coisa que não deveria se perder. Na pintura. Na pintura nós vamos ter aí infelizmente, uma tragédia natural, né, que vai fazer com que Roma tenha nos deixado poucos exemplares de pintura. A erupção do vulcão Vesúvio, né, vai soterrar grandes obras de grande porte, né? Ao soterrar duas grandes cidades, Pompeia e Herculano. Né? O vulcão ele entrou em erupção do nada, como sempre acontece, como naquela época eles não tinham como prever uma erupção tão rápido como nós temos hoje. Essa erupção levou realmente à destruição de obras de duas grandes cidades, né? Que foi Pompeia e Herculano. No entanto, alguns arqueólogos estudam o que ficou, né, sob a larva, os restos. Ainda há alguns afrescos que representam bastante a pintura romana, os afrescos. E o que é que eles mais representam nas pinturas? Paisagens, retratos, populares, pessoas, né? E pinturas triunfais também. Ok? Gente, por hoje a gente finaliza por aqui, tá certo? Mas eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem colocar no chat da nossa disciplina, ou vocês também podem colocar lá no mural do Classroom, ok? Esse vídeo vai ser disponibilizado no Classroom e eu espero que vocês tenham gostado desse nosso momento, tá certo? Desculpa qualquer coisa. Um abraço a todos vocês. Valeu!